Boas pessoal, é Mate. Meu nome é Wilson, bem-vindo ao vídeo, bem-vindo ao meu canal. Ele é um canal virado para conteúdos de futebol. E se você gosta de futebol, subscreve no canal, ativa o sininho que também tem vídeos relacionados com futebol. Hoje nós vamos falar sobre a seleção de Cabo Verde, onde que nós fala desde o início, desde os primeiros jogos, de hoje que não consegue uma qualificação inédita para a Copa do Mundo. Então é isso, bora para o vídeo, let's go! Tudo começa logo após a independência, que foi no ano de 1975. E 3 anos depois, no ano de 1978, realizado o primeiro jogo de seleção de Cabo Verde e com jogadores realmente filhos de terra. Jogo que foi realizado na Guiné-Bissau contra os irmãos guinenses. E para a primeira vez não mostra o mundo, mas nós também não temos seleção nacional e mas não queria estar naqueles maiores palcos a nível internacional de seleções. Mais tarde, no ano de 1982, criaram a Federação Cabo-Verdiana de Futebol para tornar coisas mais organizadas e trazer mais profissionalismo para o nosso futebol. Mais tarde, em 1986, 4 anos depois, a Federação de Cabo Verde aceitaram como membro oficial de FIFA e só assim não pode começar a disputar jogos oficiais. Como nós tudo nos sabe também, nosso país tem aproximadamente só 500 mil habitantes e com poucos recursos. Por causa disso, nosso futebol era basicamente na base de esforços de jogadores locais e com alguns filhos de imigrantes na diáspora espalhados nomeadamente para França, Portugal e Holanda. E graças a aqueles jogadores lá que não começa de frente as seleções dentro do nosso próprio continente. Passando alguns anos, foi no ano de 1998 que não participa para a primeira vez na eliminatória para um Campeonato Africano de Nações. Mesmo sabendo que era difícil conseguir um lugar entre aqueles melhores, mas só participava naqueles eliminatórios lá já era um grande passo na direção da evolução. Alguns anos depois, nos anos 2000, nos torna nossa presença regular na disputa de eliminatórias para campo. Foi um longo processo de vitórias, derrotas e principalmente de aprendizagem. Entre anos de 2005 a 2010, foi uma época de construção, desenvolvimento e principalmente uma grande evolução da nossa seleção. Época que surge uma grande geração de jogadores tão talentosos que trazem uma qualidade para a nossa seleção. Surgem jogadores cima Eldon Ramos, Central Nando, Fernando Varela, Marcos Soares, Babanco, Júlio Tavares, entre muitos outros, que se não esquece, é claro, eu deixa no comentário também. E foi exatamente nessa época ali que o nome Cabo Verde começa a ser ouvido, horas que o assunto é futebol africano. Aquela base que há 10 anos começa a ser construído, começa a mostrar resultado de evolução e de desenvolvimento. Então, me chegaram em 2013, onde que para o primeiro mês não conseguem qualificação para CAN, algo histórico e inédito no futebol do nosso pequeno país. Esse CAN foi realizado na África do Sul. Para nós só participava já era uma grande vitória e um grande feito, e poucos acreditavam, mas não passava de fase de grupos e avança na competição. Mas se não sabe o que me acontece foi totalmente contrário. Nenhum jogo disputado Cabo Verde que era favorito, mas com a alma de crioulo de nós rapaz, orientado na época para Lúcio Antunes, nos disputa cada jogo como se fosse o último. No primeiro jogo contra a equipa de África do Sul que se jogava em casa, não conseguiram sacrificar o empate, que foi um bom resultado olhando para próximos jogos. E no segundo jogo foi contra Marrocos e novamente no arranca mais um empate e sendo assim para não conseguir qualificação, bastava uma vitória no próximo jogo que também ia ser contra os irmãos angolanos. Era tudo ou nada em busca de qualificação, então inicia o jogo entre Cabo Verde e Angola no estádio Nelson Mandela. Começando bem disputado parte a parte, de que no minuto 33, num lance de cruzamento de Angola para no Central Nando e capitão na altura marca um autogolo e deixa Angola em vantagem no jogo. Os rapazes que desistem, correndo atrás de empate o jogo inteiro. De que no minuto 81 de jogo, através de um pontapé de canto, Fernando Varela com um cabeceamento certeiro consegue empatar o jogo. Depois do empate o jogo, Angola continua a pressionando na busca de vitória. Mas depois, com Angola mais subido e num grande contra-ataque de Cabo Verde finalizado para nosso craque Eldon Ramos, número 10 de seleção na altura,
não consigo evitar naquele jogo lá e que ele tão sonhado classificação para a próxima fase. E mais um mês fazendo história e conseguindo algo inédito na história de futebol cabo-verdiano. Passando para a próxima fase, não sabia defrontar a seleção de Ghana nas quartas de final. Mesmo sabendo uma seleção de Ghana é a favorito, mas nosso rapaz comandado por Lúcio Antunes estava tão motivado a levar o nome de Cabo Verde mais longe possível. Então começa o jogo que novamente foi disputado no estádio Nelson Mandela. A equipa titular de Cabo Verde era composta por Vozinha na baliza, defesas com Nivaldo, Nando, Fernando Varela e Carlitos. Meio campo com Babanco, Marco Soares e Tony Varela. E mais à frente, Ria Mendes, Eldon Ramos e Júlio Tavares. Começando o jogo, logo no hoje, mas aquele dia não tinha que jogar, nosso melhor futebol tinha a chance de passar. Depois da primeira parte, em que o jogo termina 0-0, logo no início da segunda parte, no hoje para Mori que não tinha que estar no nosso melhor. Logo no minuto 52, Abitu marca um penalti duvidoso a favor de Ghana, onde que o Akazu, jogador de Ghana, acaba para a marca e deixa Cabo Verde em desvantagem no jogo. Depois disso, não tinha que correr atrás de prejuízo. E foi o que aconteceu. Não toma conta de jogo e depois do gol de Ghana, não domina na posse de bola e também depois de entradas de Giannini e Platini no jogo, Cabo Verde fazia 20 remates e apenas 4 remates de Ghana depois de 6 golos. Cabo Verde se tentava de tudo em busca de empate, mas sempre parava na muralha defensiva de Ghana, e principalmente com a grande defesa de 6 guarda-redes que defende tudo e mais um pouco. O jogo caminha para fim, faltando poucos segundos daqueles 5 minutos de compensação que a altura Cabo Verde beneficia de um pontapé de canto e nós guarda-redes Vozinha, com pouca esperança que restava nós, caminha em direção à baliza de Ghana, acreditam podia conseguir um cabeçamento certeiro e dava empate à nossa seleção. Mas se não sabe, a história foi diferente. Nenhum jogador cabo-verdiano que conseguiu impor a bola para a baliza de Ghana e bola para na pé de jogador adversário e naquele momento a Vozinha estava longe de baliza e o jogador de Ghana corre em direção à nossa baliza que estava deserta, marcando 2-0 e ficha a caixão de Cabo Verde e assim eliminado em 2013 e pondo assim fim à nossa caminhada. Mas centramento de rapaz e sim parabenizar-se para o torneio que se faz e consiga algo inédito que foi chegar a quartos de finais de um cão logo na primeira participação e leva longe o nome de Cabo Verde. E quando eles voltam, eles receberam o grande e merecido festa, digno de campeões, quer dizer. 2 anos depois, no volta para cá em 2015, onde nunca tive uma boa participação e não foi eliminado logo na fase de grupos. O que foi pena para o nunca conseguir repetir feito de há 2 anos atrás na CAN 2003. Mas só está lá entre que as melhores do continente já eram uma grande evolução olhando para tempos atrás. Se tudo na vida tem altos e baixos e na nossa seleção também que foi diferente. Por isso, entre anos 2017 e 2019, a seleção passa por um momento de transição, onde que alguns jogadores mais veteranos deixam a nossa seleção e também houve algumas mudanças na equipa técnica. No volta a Labanta, com qualificação para CAN 2021, que vão ser realizada em 2022 devido à pandemia, onde que não passa de fase de grupos e acaba por perder para Senegal, que vão ser campeão africano naquela edição de 2021 lá. Surge um dos capítulos mais recentes, um dos mais importantes na história de nossa seleção, CAN 2023. Disputado na Costa do Marfim, onde não passa de fase de grupos com relativa facilidade e não mostra nossa superioridade em relação às outras seleções de grupo, com destaque para um 3-0 contra Moçambique. E não avança para oitavos de final para de frente da Mauritânia, onde o jogo foi difícil, mas com um golo solitário marcado através de um penalti para realmente não passa para quartos de finais para ir de frente à seleção de África do Sul. O jogo foi bem disputado desde o início até o fim e não tive grandes oportunidades de sair desse jogo com vitória. Inclusive com aquela grande defesa de guarda-redes de África do Sul depois de um remate de Ben Chimol. Mas cai nos dias e o jogo termina empatado e vai para a disputa de penalti, onde que o guarda-redes de África do Sul, Williams, foi herói defendendo 3 penaltis de nosso rapaz. Foi um dos momentos mais tristes para mim pessoalmente e para muitos cabo-verdianos, para mim de enchente-me naquele grupo lá, mas não tinha qualidade e não tinha grandes possibilidades de ir mais longe e até caso de sonhar com chegar à final. Mas enfim, é por causa de que as mistos de emoções lá que o futebol é tão amado e querido no mundo inteiro. Por causa daquele misto de emoções que está trazendo, seja alegria na vitória ou tristeza na derrota.
Por outro lado, foi um dos maiores momentos na história de nossa seleção e de esporte em geral, onde tudo cabo-verdianos dentro e fora do país estava unido a torcer para a nossa seleção. Bom, pessoal, citando tudo aquele processo ali, vamos poder falar de aquele marco mais importante na história do futebol cabo-verdiano, uma qualificação inédita para uma Copa do Mundo. Bom, se não sabe, Cabo Verde conseguiu aquele tão sonhado apuramento para uma Copa do Mundo, mais precisamente para a Copa do Mundo de 2026, que também vai ser realizado em conjunto para Estados Unidos, México e Canadá. Essa qualificação foi selada numa vitória 3-0 contra os Eswatini na passado dia 13 de outubro de 2025. Mas antes disso, no Bangkok fita um pouco para trás e relembra desde o primeiro jogo de eliminatório, no modo que tudo acontece. Bom, nosso grupo para disputar a qualificação era formado por Cabo Verde, Angola, Camarões, Líbia, Eswatini e Ilhas Maurícias. No início, rumo ao sonho do Mundial, logo no primeiro jogo contra Angola, com um jogo tão disputado, mas que termina num empate sem golos 0-0. No segundo jogo, no Haiti, Eswatini vence para 2-0, com golos de Rian Mendes e Jamiro Monteiro. Continuando essa caminhada, no terceiro jogo, no Haiti, Camarões de Fontas, e não foi surpreendido com um pesado derrota de 4-1, sendo o único golo de Cabo Verde marcado por Jamiro Monteiro. Depois daquele pesado derrota contra Camarões, não estava obrigado a mostrar uma reação já no próximo jogo, e para frente não tinha a seleção de Líbia, que se disputava também a qualificação conosco. Jogo que foi no Estádio Nacional e logo no minuto 10 com um gol de Dine, placar calteira e com esse gol solitário não conseguiu aquela vitória tão importante ali rumo ao sonho de participar no Mundial. Na quinta jornada não tinha por frente a seleção de Ilhas Maurícias, jogo que mais uma vez foi disputado no Estádio Nacional, onde que desde o início Cabo Verde pressiona na busca de vitória. Estava difícil desbloquear o placar de jogo, que no minuto 84 com Yannick Cimeiro conseguindo marcar o único gol e dando vitória a Cabo Verde. Avançado para a sexta jornada, no viagem até Angola para de frente da seleção angolana, onde que vitória deixava nas qualificações bem encaminhada. Então começa o jogo e conhecendo a rivalidade entre nós e angolanos, o jogo foi tão pegado. E fechando a primeira parte, num grande contra-ataque, Cabo Verde marca para a parte de Nailo Livramento, deixando Cabo Verde em vantagem. Depois, logo no início da segunda parte, através de uma bola parada, Angola consegue empatar o jogo. Cabo Verde que desiste e no minuto 62 novamente para Nailo Livramento, e marca e deixa Cabo Verde de novo na frente. E não defende bem todo o resto do jogo e segura aquela vitória importantíssima ali. Depois da vitória contra Angola, o próximo jogo seria teoricamente mais fácil, que seria contra Ilhas Maurícias. E na campo, nós rapazes demonstra que é favoritismo ali e acaba para vencer 2-0 com o golo de Giovanni Cabral e Dine Borges. Na oitava jornada, não tinha para frente o todo poderoso Camarões, que era nosso rival direto na busca de primeiro lugar de grupo e consequente qualificação direta. Antes do jogo não sabíamos não estava no primeiro lugar de grupo com um ponto de vantagem sobre Camarões e não tinha que defender bem organizado e explorar contra-ataques. Foi exatamente o que aconteceu no sábado. No receio seleção de Camarões no Estádio Nacional que estava lotado devido à tolerância de ponto que o governo dá, assim para todo alguém vai apoiar na seleção rumo àquele sonho de Mundial. O jogo foi no Estádio Nacional 15 horas de Cabo Verde, no dia 9 de setembro de 2025. Nossa seleção de Cabo Verde, a linha com inicial com Vozinha na baliza, Steven Moreira na direita, centrais Dine, Pico Lopes, João Paulo na esquerda, meio campo Kevin Lenini, Yannick Cimeiro e Telmo Arcanjo na posição 10. Alas com Giovanni de um lado e Rian Mendes daquele outro lado e na frente nosso matador Tylon Livramento. Nossa seleção bem organizada e orientada para nosso atual melhor treinador de África, nosso bubista, no começo do jogo muito bem defendendo organizado nos primeiros minutos e tentando contra-ataques. Principalmente através de Tylon Livramento, que logo no minuto 6 teve uma grande oportunidade de defender por Nana. E logo depois, no minuto 7, ficou um penalti que é marcado sobre Giovanni Cabral. Claramente, Cabo Verde só jogava melhor e domina a primeira parte. E Camarões só cria a primeira oportunidade de gol no minuto 45+2 com grande defesa de Vozinha aplaudido para aqueles 15 mil adeptos que se lotavam o Estádio Nacional, terminando assim 0-0 primeira parte de jogo. No início da segunda parte sai Telmo Arcanjo e entra Jamiro Monteiro. E 6 minutos depois, com Giovanni Cabral lesionado, entra nesse lugar Willy Cimeiro.
E logo depois, no minuto 54, surge um dos momentos mais felizes e bonitos de hoje na história do nosso futebol. Aquele grande, lindíssimo arrancada de Dailon Livramento, desde meio campo defensivo, de baliza de Onana, depois de ganhar na corpo a corpo com o jogador adversário. E na cara a cara com Onana e Cafadja, marcando 1-0 para Cabo Verde. Leva tudo Cabo Verdeano espalhado para tudo banda ao delírio e deixa-se nome como herói de qualificação de Cabo Verde. Depois de estar em vantagem, Cabo Verde defende bem organizado, de fim de jogo e podia até marcar o segundo golo, mas falhando algumas oportunidades. Depois do jogo ter terminado com aquela grande vitória lá sobre Camarões, houve aquela invasão de relevado, uma invasão pacífica, onde tudo adepto se celebrava como ano estava com um pé e meio na Mundial, estando com 4 pontos de vantagem sobre Camarões e dependendo apenas de mais uma vitória para garantir aquele tão sonhado apuramento para nosso primeiro Copa do Mundo. Os rapazes ainda tinha mais um passo a dar para chegar ao Mundial, e para frente não tinha a seleção de Líbia. Então, no viagem até Líbia para jogar a nona jornada de qualificação para o Mundial 2026 e com o objetivo de vitória para garantir a qualificação. No começo do jogo, está perde logo no primeiro minuto com um autogol de nosso central Pico Lopes. No corre atrás de empate, tique no minuto 29, depois do cruzamento de Jamiro, Telmo Arcanjo com um cabeçamento certeiro, empata o jogo. Depois de algumas desconcentrações de nós rapazes, ainda na primeira parte, no minuto 42, Líbia marca 2-1. Começando a segunda parte, no minuto 58, através de um livre direto e com um grande gol, Líbia amplia para cá para 3-1. Cabo Verde corre atrás do prejuízo e pós no minuto 76, com um frangaço guarda-redes de Líbia, não diminui para 3-2. Cabo Verde continua a pressionar em busca de empate, 6 minutos depois no empata para cá 3 igual, com Willis Cimeiro depois de mais um cruzamento e assistência de Jamir. O jogo termina empatado e o apuramento foi adiado para o jogo contra Eswatini, que seria jogado em casa frente ao nosso público no Estádio Nacional. O dia 13 de outubro de 2025 foi um grande dia e, se não, o dia mais importante da história do futebol cabo-verdiano, onde nossa seleção conseguiu alcançar aquele tão sonhado apuramento inédito para a Copa do Mundo. Depois de 9 jornadas, onde Cabo Verde tinha 6 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, e com 20 pontos conquistados, se restava só aquela vitória contra a Eswatini para selar a qualificação. Então, chega dia 13 de outubro, onde todo cabo-verdiano estava ansioso para aquele jogo lá. Então, houve tolerância de ponto novamente, onde que todo cabo-verdianos podia ir ao estádio e dar apoio à nossa seleção naquele dia mais importante na história do nosso futebol até dias de hoje. O jogo era 15 horas de Cabo Verde, 11 inicial de Cabo Verde formado por Vozinha na baliza, Steven Moreira na direita, centrais Diney, Borges e Pico Lopes, João Paulo na esquerda, meio campo com Kevin Lenini e Yannick Cimeiro mais atrás. Mais à frente, nosso craque Jamiro manteve na posição 10, Rian Mendes e Willis Cimeiro nas alas e ponta de lança nos melhor marcador nas eliminatórias ali, Dailon Livramentos. O jogo começa logo o Cabo Verde pressiona em busca de vitória, com algumas oportunidades, mas com a primeira parte terminando 0-0. Logo no início da segunda parte, no minuto 47, depois de um cruzamento de Yannick Cimeiro, bola sobra para Dailon Livramento, que frente a frente com o guarda-redes que perdoa, marcando 1-0 para Cabo Verde. Passando 7 minutos, Cabo Verde marca 2-0 para Willis Cimeiro, ampliando vantagem e deixa apuramento bem encaminhado. Depois de alguma substituição no jogo, Buibista dá oportunidade para nós veteranos Topira, que na compensação amplia a vantagem de Cabo Verde, deixando-se nome na lista de marcadores e manda Cabo Verde direto para o Mundial 2026. E leva o público presente no Estádio Nacional e tudo cabo-verdianos a festeja e comemora as grandes vitórias e as grandes feitos no futebol do nosso pequeno país. Enfim, pessoal, com grande orgulho em ser cabo-verdiano, quem se ali para um flor, manuça na Copa do Mundo de 2026. Então foi isso, pessoal. Basicamente, aquele vídeo ali foi tentar mostrar e dar conta um pouco da história da nossa seleção, desde o início, desde os primeiros jogos, desde a formação de federação, e mostra um pouco de caminhada até que hoje já não consigo uma qualificação inédita para o Mundial. Então foi isso, basicamente foi aquele,
e nós dá like no vídeo se nós curtem, nós subscreve no canal, nós partilha vídeo com pessoas próximas que nós sabem, mas gosta de nossa seleção, para conhecer um pouco de história da nossa seleção. Dá like no vídeo, nós subscreve no canal para nós não perder nada. Também tem mais vídeo depois. É nós, bless.